de todos. Então, depois vocês pesquisam aí na internet que tem. Parece que eles abrem, né? Eu já não estou falando a respeito disso, assim, em cima, é porque eles usam algumas ferramentas que é como se abrisse uma caixa de Pandora. Só que eles não têm ferramenta para poder depois fazer a técnica. Mas o Lucas fala algo interessante. Gente, preste atenção. Eles, como preparação para produtividade, empresa, trabalho, excelentes. Ferramentas preciosas, mas não mistura com vida eterna e com o evangelho. Esse é o problema. Eles estão pegando ferramentas de produtividade, de organização, de disciplina, e querendo falar que isso é o motivo da sua salvação e da vida eterna. Essa mistura está sendo satânica. É porque as empresas, no início, usavam dessas ferramentas, né? Para você ser um bom funcionário. Como no início, é o que mais usa. Não, eu sei, mas é uma visão empresarial que eles tomaram e trouxeram para o mercado de coisa. Usa a hipnose, neurolinguística, linguagem ericksoniana, pesadamente. Então, eu demorei para entender isso, eu tive que estudar sobre isso. Por exemplo, quando o irmão fala assim, vira para o irmão que está do seu lado e diz isso. Isso é um código hipnótico, para trazer o seu cérebro para um lugar que ele deseja. Ou bote a mão no seu coração e declare comigo 3 vezes. Eu não sabia disso. Quando eu li, eu levei o maior susto, porque eu tinha participado de um monte de culto utilizando isso. Então, assim, a musiquinha de fundo, cadenciada. O problema não é as ferramentas, é como é que você utiliza. Essa é a questão. O problema não são as ferramentas. As ferramentas podem ser úteis para você como pessoa. Nós vamos estar orando, então. E eu queria orar também pela casa do Ezequiel, que a Sarinha está com febre. A casa do Kleber, que a Elisa está com febre. A casa do Silvio, que graças a Deus ele disse que a Roberta e a Flora já passou a pior parte do Covid. Alguém mais tem algum motivo de oração? O Juscelino também melhorou. O Juscelino melhorou, graças a Deus, está entre nós. Domingo passado ele estava camado lá com... Vamos estar orando então? Vamos colocar de pé para a gente estar orando? Você ora para a gente? Deus, nós agradecemos o Senhor por essa manhã. Obrigada por um dia lindo. Obrigada porque o Senhor também é um Deus de ordem, né? De alerta. O Senhor acende a luz amarela. Sim. E ele é um sinal que a gente precisa prestar atenção. Então, como o Wellington disse aqui, tenha misericórdia de nós. Amém. Nos ajude, ó Pai, a ter o espírito de discernimento. Amém. Porque o espírito de discernimento é um dom tão valioso, Deus. Que validade ele tem no nosso meio, porque ele discerne o bem e o mal, ele discerne para onde nós devemos ir, o que entra no nosso ouvido faz morada no coração. Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, teus filhos. Porque de agora em diante, ó Pai, o gargalo vai ficar mais apertado, a peneira vai ficar mais fina. E o teu povo precisa de ti, Senhor. Então, nos ajude a perceber os lobos e a fugir deles. Nos ajude a perceber que os lobos estão perto de algum irmão e a gente ser instrumento de alerta para esses irmãos, ó Pai. E nós pedimos, acima de tudo, Senhor, que todas essas pessoas que estão, ó Pai, não só sendo enganadas, mas os enganadores, eles possam vir a conhecer a verdade e serem libertos. Nós pedimos por essas pessoas que estão sendo levadas para um evangelho que não é o seu, que elas possam ter a oportunidade, ó Pai, de receber a claridade da luz de Cristo. Nós colocamos também diante do Senhor a gratidão por nossos irmãos estarem curados. Muito obrigada, Pai, porque essa onda de gripe, de Covid, tem tomado tantas casas. E nós te agradecemos porque muitos já foram curados. Nós pedimos que o Senhor sustente a casa do Ezequiel, Senhor. Sim. Sustente a casa do Kleber, ó Pai. Sim. Em nome de Jesus, que a saúde, ó Pai, possa estar sobre as crianças. Pai, que o sistema imunológico do teu povo seja fortificado. Amém. Nós te agradecemos por esta manhã mais uma vez, por este culto, pela vida de cada um que está aqui, pela oportunidade de cultuarmos, Deus. Nós agradecemos o Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Vou colocar um louvor aqui para a gente.
tem a ver com a palavra de hoje. Tudo bem? Bom dia. Acharam o lugar? Eu tenho um presente para você. Você pegou? Você já pegou? Nossa, era para você ter esperado eu te dar o presente. Nossa. Irmão, nós vamos dar uma Bíblia para você, tá, meu irmão? Tá bom? Essa daí. Eu acho que Deus está tentando tirar ela da sua vida. É porque a Bíblia dele é do Edir Macedo, gente. Então, eu tô sacaneando, tá? Mas assim. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu irei, despreparei para o mesmo. Nós conheceis o caminho, para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém tem a Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas sei em mim. Olha, maior escala. Guardarei os meus mandamentos, orarei ao Pai, descansará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode perceber, mas ele habita em vós, e estará em vós para sempre. Aquele que tem os seus mandamentos. Né? É exatamente a palavra que a gente vai conversar sobre ela hoje. Crianças, venham para frente, vamos fazer o Papai do Céu para vocês irem para a aulinha de vocês. E eu quero dizer para vocês que sigam o exemplo do nosso irmão Lucas, que produziu um homenzinho. E podem multiplicar mais homens, por favor. Olha aqui, só isso, né?
O Antônio, o Gabriel. Mas o Antônio já não é tão. O Antônio já está um homenzinho desse tamanho, né? As mães já tem. A Luca. Eu vi que tem um vídeo. Olha aí, eu vi que já tem um. Bom, vamos lá, Lucas, você ora, Lucas? Lucas, você ora? Amém. Vai ser Felipe, obrigado. Pai. Amém, Jesus. Pai, obrigado pela vida dessas crianças. Sim. Pai, nós queremos, Pai, que elas são aqui. Amém. Pai, que nós não sejamos profetas. Amém. Que nós possamos realmente promover o bem para as pessoas. Nós possamos realmente estar no caminho. Nós possamos ser exemplos, com certeza. Nós queremos pessoas melhores que nós. Queremos realmente o Senhor, Pai. E não deixar-nos enganados por qualquer coisa. Então, realmente, profetas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa aula para vocês também. Que a Tati vai lá para a biblioteca. Você e o Carlinhos, vocês vão para a biblioteca. Nossa! Você sabe que tem a voltinha que atravessa lá, né? Ah, tá bom. Vai com o Carlinhos. Vai ver as arvorezinhas. Jusceline era. Vocês não sabem, mas é assim. Quem estão cuidando das crianças são os casais da igreja. Então, as aulas são dadas por nós mesmos. Nós não temos professor escalado, que a gente quer envolver a família. E, principalmente, eles estão tendo aulas com homens, porque, geralmente, quem dá aula para as crianças são só mulheres. E as crianças estão crescendo, entendendo que a instrução vem de mulher. Também. Mas tem que ser da família, homem e mulher. Então, vocês ainda não deram aula dela? Não. Vocês vão entrar também no esquema. Joia também não deu aula, né? Tá vendo? Tem que pegar esse pessoal aí, viu? Vou pegar na curva, tá? Na curva. Todo pai de criança. Irmãos, muito bom, né? Eu quero só citar um negócio que eu li hoje de manhã, achei tão interessante. E não, ouvi o Cortella falando. Eu falei, eu vou citar na igreja com outra ênfase, né? E ele falou o seguinte: você imagina que todos nós, eu não sei se você viu, todos nós estamos na escuridão. Cada um carrega uma vela. Então, isso é um mundo sem Deus. Mas você encontrou Jesus. E a sua vela foi acesa. Agora você tem luz vinda dele e clareia os seus caminhos. Não deu certo, não. Só que é o seguinte, você está andando com essa vela. E você está andando nessa vela num mundo escuro, cheio de gente que não está enxergando. Qual que é o nosso dever? Quando você está com uma vela acesa, eu vejo uma pessoa com a vela apagada, o que eu faço? Você dá a vela do outro. E ele ainda discorre, né? Você não perde nada por isso, você ganha. Porque quanto mais vela acesa, mais o caminho vai estar iluminado. Que lindo. Eu achei isso tão bonito. Muito bonito. Ele não estava falando de fé, ele não estava falando de Deus. Mas eu falei, gente, isso tem tudo a ver com Deus. É porque é ateu. Mas isso tem tudo a ver com a vida com Deus. Porque uma vez que encontramos Jesus, a nossa velinha foi acesa. E para a gente acender e tirar os outros das trevas, a gente tem que passar a luz que não é nossa. É a luz de Jesus que brilha na nossa velinha. Então, isso não tem muito a ver, mas tem tudo a ver, né? Vamos lá. Eu vou continuar com uma pregação expositiva, né? Voltando para quem não estava na semana passada, pregação expositiva é aquela que você pega a palavra de Deus e vem destrinchando versículo por versículo, que é diferente de uma pregação ampla, em que você pega diversos textos e aborda um tema. E eu descobri algo interessante, a Bíblia é um livro, né? E a gente, mesmo sendo velho de igreja, às vezes a gente começa a fazer algumas comparações e descobre algumas coisas. Eu descobri que existem coisas do Evangelho e da vida de Jesus que só estão no livro de João. Porque, para mim, geralmente, eu vou passar aqui para baixo só para dar um exemplo para vocês. Quando você está numa Bíblia que tem os indexadores, você tem isso aqui, ó. Quando você tem um texto, ele aponta para os outros que estão falando a mesma coisa. Então, Mateus, Marcos e Lucas.
Mas olha que interessante. Depois que Jesus, depois da ceia, ou até antes da ceia, que ele lavou o pé antes da ceia, só João está contando isso. Porque João era mais próximo, era muito sensível, tinha uma visão diferente, né, de Mateus, Marcos e Lucas do acontecimento. Mas o interessante é que ele fala, isso para mim é fundamento do Evangelho. Ele é o único que fala sobre a lavagem dos pés, e quando Jesus fala, o importante é servir. Então, o que eu fiz? Eu comecei a olhar para João e descobri que entre a ceia e a crucificação, houve um grande discurso de Jesus falando sobre vida. E muito importante para a nossa base de fé. E só está em João. Então, olha só, aqui só está em João. Jesus lava o pé dos discípulos. Ele vem discorrendo sobre lavar os pés. A gente pode até falar sobre isso numa outra pregação. Mas quando Jesus aponta o traidor, que é Judas, isso também está em Mateus, em Marcos e em Lucas. Então, aqui meio ele equiparou a conversa, né? Só que em Mateus, Marcos e Lucas, acabando a ceia, apontando o traidor, acabando a ceia, o que acontece? Jesus vai orar no Getsemane e já é preso e crucificado. Mas não, João diz, tudo indica que no momento da mesa ainda, Jesus tem um discurso sobre esclarecimentos. E é isso que eu quero estar com os irmãos. Então, ele aponta o traidor, ele revela um novo mandamento. Olha só, já não tem mais aqui Mateus, Marcos, porque só João captou essa fala de Jesus, quando ele fala do novo mandamento. E aí, Pedro é avisado. Aqui é quando Jesus fala que Pedro vai negar ele 3 vezes. Ele é avisado. Aqui estão nos 4 evangelhos. Tá? Mas o interessante é que esse aqui, que é o 14, e a gente sabe de cor, só está em João. Então, vocês prestem atenção, vamos lá. Importantíssimo. Gente, preste atenção. Toda vez que vocês forem estudar a palavra, é importantíssimo, primeiro, discernir Velho Testamento ou Novo, porque as coisas são diferentes. Tá? Velho Testamento, a França me perguntou assim, sobre o Espírito, né? Como que o Espírito apareceu aqui, se ele só veio, foi dado em Pentecostes? Né? Mas, olha, Jesus aparece no Velho Testamento inúmeras vezes. Então, Deus, desde a criação, em suas 3 formas, estão presentes em tudo. Só que não, vamos dizer assim, generalizado. A época do Velho Testamento era a época de Deus Pai. Jesus aparece na história? Sim. O Espírito aparece? Sim, diversas vezes. Quando fala que foi tomado pelo Espírito de Deus. Fulano tomado pelo Espírito de Deus fez determinada coisa. Está falando diversas vezes. Só que o Novo Testamento, ele fala, aí é o momento em que Jesus está conosco e depois o Espírito Santo. Por que é importante? Primeiro, discernir o momento. Depois, entender e entrar nesse momento. Quer ver que interessante? A gente pensa assim, ó, como que Nicodemos, um estudioso da lei, foi conversar com Jesus fazendo uma pergunta básica como aquela. Você sabe por que você fala isso? Porque você nunca se colocou no lugar de Nicodemos. Porque naquele dia, naquele momento, qual era a percepção dele? Todo o Velho Testamento. Ele não sabia que estava de frente com o Salvador, com Deus feito homem. Na cabeça dele, muitos impostores estavam aparecendo e apareciam o tempo todo. Então, na cabeça dele, deixa eu falar um negócio para vocês. Ai de nós, se vivesse naquela época. Sabe onde a gente estaria? De frente para a cruz, com uma pedra na mão, jogando em Jesus. É misericórdia para a nossa vida. Então, quando a gente apontou o dedo para um cara que estava lá e que não reconheceu Jesus, a gente seria muito pior. Porque, pelo menos, eles tinham muito conhecimento do Velho Testamento e tinham zelo. Por que Paulo matava cristão, gente? Era zelo, não era maldade. Muitas vezes nós não temos nem o básico, que é o zelo. Presta atenção. Para nós, desculpa a brincadeira, para nós,
Para nós, desculpa a brincadeira, Jesus seria argentino. Porque ele veio do lugar mais odiado por toda a região. Arrogante. Eu sou Deus, me obedeçam. Olha, a gente tinha detonado ele. A gente ia ser o primeiro a falar mata. Então, quando falaram, pega Barrabás e mata Jesus, é porque Barrabás era do povo. Era querido. Era o cara do boteco, do bar. Sindicalista. Era do PT. Não, desculpa aí. Aí sacaneou, né? Era petista. Não, desculpa aí. Mas olha só, gente. Então, é importantíssimo a gente analisar o momento. O que nós estamos vendo? João. Então, quem está falando? Em vermelho é a fala de Jesus. Quem está escrevendo? O momento que ele está escrevendo, tudo isso vai mostrar a percepção correta do entendimento do texto. Se a gente não tiver isso, nós podemos errar. E se errarmos, existe perigo. Então vamos lá. Antes da crucificação, depois da ceia, Jesus já tinha lavado os pés, já tinha ceado, já tinha apontado o traidor. Judas já tinha saído da presença deles e tinha ido avisar os guardas e já estava chegando a hora de prender Jesus. Lembra que ele encontra lá e fala: aquele que eu beijar é quem vocês vão prender. Né? É para vocês verem, coisa mais linda isso, né? Olha só. Gente, é de arrepiar, eu arrepio mesmo. Olha aqui, ó, parece que é brincadeira. Mas Jesus era tão simples, mesmo sendo Deus, que para mostrar quem ele era, ele precisou dar um beijo. Você já pensaram nisso? Porque se o cara fosse um líder pomposo, etc. e tal, quando chegasse no meio já sabia que era ele. Ele era tão simples que os guardas falaram assim: ó, como nós vamos saber quem que é ele? Eu vou dar um beijo nele para vocês saberem quem é. Olha, quem é Deus, né? Entre nós, como que foi? Coisa mais linda, né? Mas vamos lá. Jesus disse, saiu da boca dele: não fiquem aflitos. Aqui é a tradução na nova linguagem, né? É o que a gente acabou de cantar. Não se turbe o vosso coração, não fique aflito. Não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já tinha dito. Então, o que ele está falando? Ele sabe que ele está indo para a crucificação. Ele está na presença de 11 amados discípulos, depois de uma ceia. E ele fala para os 11, e nós temos que se colocar como eles, né? Porque essa fala é para a gente. Ele fala: não fica aflito, Elton. Não fica aflito com o que vai acontecer. Não fica aflito que Pedro vai me negar, não fica aflito que eu vou morrer na cruz. Porque creia em Deus, quer dizer, creia no Pai, creia também em mim. Na casa de meu Pai, quer dizer, no céu, na eternidade, há muitos quartos, há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês. Olha o que ele está falando, que o nosso lugar na eternidade já foi preparado, nada mais, nada menos por Jesus. Né? O quartinho, aqui está chamando de quarto, né? O quartinho que nós vamos morar, né? Que a gente não sabe se vai ser composto ou não, né? Tem a parábola, tem diversas piadas sobre gente muito rica aqui que lá é pobre e vice-versa, mas o quartinho que nós vamos morar foi preparado nada menos por Jesus. Ele está falando. E se isso não fosse uma verdade, ele diria. Por quê? Porque dele só sai verdade. Nada nele tem a ver com a mentira. Depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. Pode falar. Acho interessante falar que se não fosse assim, a questão de saber que tem espaço para todo mundo lá. Eu não preciso pensar que eu preciso ser melhor do que o irmão para me conseguir uma vaga para mim lá. Opa, meritocracia, né? Perfeito. E olha outra coisa interessante, irmãos, é um alerta para a gente. Olha o que Jesus está falando. Se não fosse assim, eu já teria dito. O trabalho psicológico de Jesus é fundamentado na verdade absoluta. Preste atenção. Quantas vezes a gente
com boa intenção. Já falei isso muito com a Francis. Moça, às vezes deve ser muito ruim escutar a pregação, porque tanta coisa que eu já falei para você. Mas muita gente já discutiu, né? Mas, enfim. Mas é assim, ó, quantas vezes, para abençoar o irmão que está ruim psicologicamente, a gente mente? Quantas vezes a pessoa não está bonita, e a gente fala que ela está linda, tentando aumentar a autoestima. E a gente só está aumentando o tamanho da queda. Jesus, ele não dizia que não era verdade absoluta. Ele tratava com a verdade. Você não precisa falar que ela está feia. Mas você precisa falar que se tem alguma beleza nela, se não tem, pode ter, só vem do Pai da vida. E a transformação vem dele. Isso é verdade. E é pedra fundamental. Não cai. Mas falar que ela está linda, quando não está, falar que ela é preciosa, que ela vale muito, quando o sentimento verdadeiro não é esse, é dizer que não deve ser dito. Então tem até aquela piadinha, né? A mulher não vê a outra faz 20 anos, né? Vê a outra vindo de longe e grita: nossa, como você tá linda, você tá bem pra caramba, não sei o que lá. A hora que vira a cabeça dela, tá falando assim: nossa, horrível, gorda, acabada, parece que envelheceu 50 anos. Então, assim, é melhor. Conta de homem. Aí tem a do rapaz do homem, eu nem contar, né? O homem que quando o outro fala: ô, você é um viado, você é acabado, não sei o que lá, você não vale nada. A hora que vira, o cara fala assim: pô, esse cara é legal demais. Quer dizer, mas é assim, tirando as brincadeiras, a gente tem que tomar cuidado com o pastoreio e a psicologia que a gente usa, porque senão a gente está fundamentando uma possível passada de mão na cabeça em algo que é mentira. E aí a gente só está aumentando o tamanho da queda e o tamanho do problema. E hoje isso é muito real, né? Porque muito. Hoje você não pode falar uma verdade para a pessoa que está muito mimimi. A política é muito correta. A pessoa fica ferida, negócio. Nunca vivemos isso tão sério, né? A gente nunca viveu tanto. A obrigação de ficarmos em cima do muro, de não podermos expressar a nossa opinião. E eu acho assim, nós temos que expressar. Claro, é premissa de uma pessoa de Deus não ofender o outro, né? Nosso objetivo é amor, é salvação. Mas a gente não precisa mentir para isso. É o modo como se fala. É o modo, né? E a verdade. Mas vamos lá. Perfeito, Henrique, é isso mesmo. Lá não tem limite. Eu acho que se é um hotel com muitos quartos, ele é infinito. Né? Ou a gente não sabe como que é, mas com certeza, tem muitos, e Jesus disse, isso saiu da boca dele: vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Olha que interessante. Ele está falando isso no momento que era emblemático para eles. Ele já tinha falado pelo menos umas 4 vezes sobre o caminho para ir para o Pai, sobre o sacrifício que ia acontecer. Só que, imagina, o entendimento era muito difícil. Eles não conseguiam, à luz do que eles estudavam no Velho Testamento e na fala de Jesus, entender que uma crucificação ia acontecer daqui a algumas horas. E que esse mestre amado ia ser morto sem ter pecado nenhum. Mas ele está falando: vocês conhecem o caminho. Ele vai falar mais na frente. Mas preste atenção. Quando você escuta e vocês conhecem o caminho, vocês pensam o quê? Não é em geografia? Não é em localização? Não é no rumo? Não é isso que vocês pensam? Não é disso que ele está falando. O caminho não é um lugar, é uma pessoa. Dá para entender? Quem é o caminho? É uma pessoa. Então eu posso andar para cá e a França pode andar para lá. Os dois podem estar no caminho. Se Jesus estiver com a gente. Estivermos com o Espírito. Então o caminho não é uma regra. Não é uma direção geográfica. Não é um modelo. É uma pessoa. Então toda vez que a gente lê isso, e vocês conhecem o caminho, a gente pensa no rumo. A gente pensa numa forma. Porque a nossa visão é limitada. Eles conheciam o caminho. Jesus estava na frente deles. Não é? Há 3 anos eles estavam comendo, dormindo, andando com o caminho. Não no caminho. Como o caminho? Para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou. Tomé é demais, né, gente? Aqui fica uma lição para a gente. Preste atenção. Não tem nada de errado em questionar Deus. Ao contrário, né? Quando Paulo fala que a gente tinha que ser bereano, né? A gente tem que testar o que a gente escuta, a gente tem que questionar, perguntar.
Jesus era o melhor dos professores, extremamente didático. Porque, assim, ele podia ter acabado o pavio dele no primeiro ano de ministério, porque ele respondeu a mesma pergunta diversas vezes, de diferentes formas, para muitas pessoas. E ele fala aqui, ó, Tomé perguntou, porque Tomé era um cara questionador, né? É o que quis ver a marca, porque duvidou da morte de Jesus. Quem que assistiu The Chosen? A hora que Jesus vai para Tomé, né? Mostrar a marca, aquilo é demais. Tudo, The Chosen, quase tudo é demais, né? Mas aquele lá é demais. Senhor, nós não sabemos aonde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Olha o que Jesus fala. Ele não fala assim, ó, vão em direção a Meca e Medina, ajoelhando 3 vezes por dia, com o rosto orientado 14 graus para norte. Olha o que ele fala. Eu sou o caminho. Nem precisa disso. Acho que você quer. Foi assim. Ele não falou assim, ó. Ele não repetiu os 10 mandamentos. Só não matar, só não roubar. Não é amar o próximo. Ele vai muito mais profundo. Então, mas é porque não você... é regra de conduta. Isso. Assim, ó, não é o que vocês fazem, deixa de fazer. É eu. Isso. Então, mas, ó, na verdade, o que você já está falando já é um desdobramento de um entendimento superior. Porque o que eles estão perguntando aqui é de geografia. Me indica a direção, se eu vou no jumento, se eu vou a pé, quantos quilômetros e para onde. Eles estão muito abaixo. O desdobramento disso não é a geografia, é uma conduta. Mas o desdobramento disso não é a geografia e nem a conduta, é a pessoa. É a pessoa. Se não for ele é o caminho. Não importa. O deslocamento é a geografia e a conduta importa desde que seja em obediência a ele. Porque se você conhece ele, nós vamos ver mais à frente. Você está vivendo como ele. Eu sou o caminho, e aqui vocês já ouviram isso muitas vezes, né? Artigo definido, singular, o, de acordo com o gênero, plural, as, os. Qual a diferença de um definido para o indefinido? Se eu sou um caminho, existem outros. Se eu sou o caminho, só existe ele. Então, aqui é uma base clara, inclusive de evangelismo. Quando as pessoas falam, todos são filhos de Deus. Diversos caminhos levam a Deus. Não. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai se não for por mim. Então, ele deixa muito claro. Então, o contrário de verdade é o quê? Mentira. O contrário de vida é o quê? Morte. Então, sem Jesus, o que te espera é perdido, mentiroso e morto. Não é isso? Se ele é o caminho, a verdade e a vida, sem ele, você está perdido, você está vivendo em mentira, e o que te espera é a morte. E não vai chegar ao Pai. É sempre importante isso. Lendo, inverte as palavras e leia de trás para frente. Ajuda muito a esclarecer. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o Pai. E desde agora, vocês o conhecem e eu tenho visto. Então, olha só. Agora ele dá um desdobramento. Não só eu sou o caminho, como eu também sou o Pai. Olha que interessante. Gente, presta atenção. Eu não sei vocês. Mas o que eu me pego fazendo de coisa, sabe? Igualzinho meu pai. Como é forte. Detalhe, coisas que no passado eu falei, não quero nunca. Não estou nem falando de roncar. Esse aí já é base, né? Eu roncava, comecei a roncar. Mas eu estou falando de coisas, às vezes, do cotidiano que você pega. Comportamentais. Comportamentais. Mas preste atenção. Você, que é filho desse pai, tem que ter comportamentos e a genética dele. O cristão, o filho de Deus, ele tem que espelhar. Olha o que Jesus fala, né? Ele fala, ó, vocês estão me vendo? Estão vendo o Pai. Então, para a nossa vida, a pergunta é, vocês estão olhando para o Wellington? Vocês estão olhando para Deus na Terra. Tem que ser. Em todos os níveis. Em todos os níveis. Não só no nível da igreja. No trabalho, na relação com o vizinho,
né? Com a França, no casamento, na educação dos filhos. Teria que ser, claro, junto com esse pacotinho do Érico, está o meu espírito, que nasceu corrompido, natureza adâmica, está o mundo, pesa e me atrapalha. A luta é constante. Paulo deixou isso muito claro. Mas a gente tem a capacidade e a coragem de falar como Paulo, ser de meus imitadores. Né? Porque Jesus está falando. O que Jesus está falando? Eu sou o Pai. Era mesmo, né? Era Deus. Mas e nós? Temos sido Deus na Terra? Espelhando filhos que espelham o Pai? Ou, como Paulo diz, nós podemos ter a coragem de falar, ser de meu imitador, como eu sou de Cristo. Fala de Paulo. Vamos lá. Estou na luta junto, viu, irmão? Não estou puxando a orelha de ninguém, não, principalmente a mim. Filipe disse a Jesus. Olha o Filipe aparecendo na história aí, ó, do evangelista. Senhor, olha lá. Mostre-nos. Gente, olha como Jesus era amor mesmo, né? Ele acaba de falar que ele é o Pai, quem vê ele vê o Pai. Olha o que Filipe fala para ele. Senhor, mostre-nos o Pai. Tipo assim, eu acabei de falar que a água é líquida, e pergunta, me dê um exemplo de algo líquido. Ele acabou de falar, se você tem visto, você está vendo o Pai. Ele fala, Senhor, mostre-nos o Pai. E assim não precisaremos de mais nada. Olha só. Do que você precisa? Vocês estão entendendo que Filipe está buscando algo que satisfaça integralmente ele? Se o Senhor me mostrar Deus, Pai, está entendendo? Mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Olha que coisa. Jesus respondeu, faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Eu sou Deus, eu sou o Pai. Quem me vê, também vê também o Pai. O que é que você diz, mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Olha que pergunta, né? Então Jesus disse aos discípulos, o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Pausa, ensinamento. Né? Olha a coerência. O que ele fala é o que ele faz. Né? Aí, muitas vezes, é uma dificuldade, um abismo na nossa vida. Tem o ditado, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Né? Quantas vezes proclamamos amor e vivemos ódio? Quantas vezes pregamos um evangelho que não é a realidade da nossa vida, né? Como o papagaio fala, né? E todas as vezes que eu falo sobre isso, eu lembro do pastor lá da Maranata, que contou uma vez um caso que aconteceu na casa dele. Ele tem 4 filhos, mas as pequenas eram nenentes, 2 maiores, Davi e Daniel. Maiores mesmo, tem 2 mais altos. Aí ele disse que foi uma visita na casa dele, que mexendo lá alguma coisa, não lembro se era na cozinha ou na mesa, quebrou um copo. E ele falou para a visita, não preocupa não. Isso acontece. Nós vamos limpar e está tudo certo. Beleza. Quando a visita foi embora, o filho dele chegou nele e falou assim, pai, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que eu quebrei o copo outro dia? Você me detonou, falou que eu não presto atenção, o copo custa dinheiro, eu tinha que tomar cuidado. Disse para mim que agora eu era obrigado a limpar e tinha que limpar tudo. E a hora que a visita chega em casa, você fala que isso acontece e não tem problema. Né? Então, olha só a dicotomia, né? Amamos os de fora, não tratamos iguais os de dentro, né? Eu acho que por isso que é reflexivo o mandamento, né? Amar ao próximo como você ama a você mesmo. Porque quando você quer um copo, você arruma uma justificativa, ou você se bate, se põe de castigo.
você quer graça. Quando alguém quebra, você quer justiça. Isso, perfeitamente. Na verdade, você não quer justiça, você quer vingança, né? Mas é o nome que eles usam, né? Mas é isso mesmo, perfeito, Lucas. Quando você quebra, por exemplo, eu quebro os copos da França, tudo. Mas por quê? Olha a justificativa. Ela comprou um copo preto e a bancada é preta. Preto. Eu sou o Mr. Magoo, normalmente. Agora imagina com um copo preto em cima da bancada preta. Eu não vejo, eu bato a mão e quebro. Falta só um, viu, amor, para acabar tudo. Sim, claro. Eu já quebrei a coleção quase inteira. Mas olha a justificativa. Quase inteira, não. Foi inteira, porque só falta um. Só falta um. Aí é o seguinte, mas tem uma justificativa. Vocês entendem? Mas tem uma justificativa. Mas quando o Gabriel quebra, pode ser falta de atenção. Pode ser uma retaliação, pode for ele de castigo. Mas eu nunca me fui de castigo. Eu nunca falei que eu sou descuidado, que eu não sei o que lá. Eu falo que o copo é preto e uma bancada preta. Afinal, eu sou dono do lar. Entre aspas, né? Eu sou o vice-dono. Mas olha só, é muito sério. Olha a coerência de Jesus. Ele está falando, se você não crê em mim por causa do que eu falo, creia pelo meu modelo de vida. Então, outro fundamento, o Filho de Deus não pode ser incoerente. O que sai da sua boca tem que ser do que você está cheio. Se você está cheio de amor, tem que sair amor. E o que você vive tem que ser do que você está cheio e do que você sai da sua boca. Se tiver uma dicotomia, uma separação entre as três partes, alguma coisa está errada, você precisa rever sua vida. Talvez a quantidade de filhos de exatamente. Pronto. E está falando uma filha de pastor que não é desviada, que entende em Deus a personalidade do pai e da mãe, mas com toda a autoridade ela está falando. Ela viveu, estou falando que ela viveu a dicotomia do pai dela, nem conheço o pai dela, mas viveu a pressão e isso que ela está falando. Então, muito sério isso. E não só filhos de pastores, né, Sara? Mas filhos de cristãos. De cristão. O pastor pesa mais porque ele trabalha com isso, né? É liderança nisso. Exatamente. Porque o que é pastor? Normalmente a gente cresce nesse pastor tem exemplo. Só que a gente não vê o exemplo do nosso próprio pai, da própria mãe. E dentro da igreja, eles formam uma pessoa, encarnam um personagem, né? Uma personagem, e depois, quando voltam para casa, são pessoas completamente diferentes. É difícil para adolescente ou criança ficar vendo isso. E depois, o que ele fala, nem para a vida dele serve. Aí, e, ó, a lição que a gente tira disso é que nós estamos muito longe disso. E muitas vezes isso não é só o pastor, né? É o pastor, não precisa nem ser líder. Somos nós, ovelhas, né? Nós que estamos mais embaixo, que às vezes somos duas pessoas, né? Condutas diferentes. Acho que pais são figuras de autoridade. Talvez você não seja uma autoridade na sua igreja, mas o seu filho você é. Então, você perde a autoridade. Quando você perde coerência, você perde a autoridade. Pronto. Agora, uma coisa grave, só um pouquinho, uma coisa grave que tem acontecido, quando Jesus fala assim, se você não crê no que eu digo, crê no que eu faço, será que o cristão hoje pode falar isso com a conduta que ele leva no cotidiano? Isso. Então, quando ele fura o sinal, crê no que eu faço, viu? Ó, estou furando o sinal. Foi Deus quem me deu atrás do carro e passa um sinal vermelho. Vou furar a fila do banco, crê no que eu... Guiado pelo Espírito. Você é guiado pelo Espírito, viu? Estou furando a fila aqui do banco, tá? É por isso. É isso mesmo. Então, assim, Deus tenha misericórdia de nós, né? E nos faça pessoas que agem como creem, como falam e do que estão cheios. Que esse cheio seja, né, coerência, cheio da palavra de Deus, do amor de Deus, que Deus tem para nós, né? Porque senão o oposto também é terrível, né? Se você está cheio de ódio, você vai falar sobre ódio, você vai agir com ódio. Vamos lá, continuando. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creem pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que essas. Pois eu vou para o Pai. Pula. Isso aqui pode pular? Okay. Porque olha o que Jesus fala. Gente, Jesus promoveu muitos milagres. E olha o que ele fala. Quem crê em mim fará coisas maiores. Né?
negócio complicado para nossa cabeça. Tem que prender o bichinho lá. Ele descobriu que por aqui ele chega na gente também. Eu tenho uma coisa para falar sobre isso, que é de um exemplo que eu tenho de alguém aqui dentro de casa, que é o Rubens, né, que eu sempre falo. O Rubens Cunha é um cara que eu conheço na intimidade, que virou um evangelista mundial. O caminho que Deus tem para a vida dele, mais linda do mundo, sobrenatural, extraordinário. Então, um cara simples como a gente, que primeiro, Deus começou a dar dom de línguas terrenas para ele. Ele começou a falar inglês, alemão, como ele fala, com a mesma entonação de português, mas assim, ó, tá num evento, fala assim, alguém fala francês? Ele levanta a mão, pega o microfone e traduz um evento com um estádio cheio de gente. E nunca tinha falado a palavra. Ele está na igreja um dia na Maranata, chegou uma comunidade da Alemanha, o pastor perguntou, alguém fala alemão? Ele levantou a mão, todo mundo fazia assim, né? Conhecia ele desde a adolescência. Ele foi lá, traduziu o culto, casou com a Steph, que estava no grupo de alemães, foi para Hamburgo, começou a trabalhar na linha de montagem da Volkswagen, 6 meses depois já era diretor. Chamaram ele para ir para o Vale do Silício, dos Estados Unidos, comandar uma empresa. Salário nas nuvens, o que imaginaram. Estava lá, ele conheceu um evangelista mundial, desses americanos, que enche estádio, que eu chamava de charlatão, e hoje Deus me perdoe, e começou a andar com o cara. Por que eu estou falando isso? Ele te rega? Ele te rega. Ele virou amigo íntimo, só que aí, não só ele viu que o cara não era charlatão, como Deus começou a fazer milagres pelo mundo. Ele saiu de lá, mudou para Natal, Rio Grande do Norte, pegou, comprou caminhões trucados, e escreve assim, evangelista Rubens Cunha, venha buscar seu milagre. Então, qualquer um de nós que lê isso no caminhão fala o quê? Charlatão, vai desviar dinheiro. Vocês não têm noção das filmagens. É assim, olha o que ele faz. Ele nunca pregou milagre. Ele não chega lá e começa a falar, Deus veio aqui para te curar. Não, ele começa a pregar a palavra. Ele entendeu que as obras maiores que você pode fazer é quando você está na prática, em obediência ao que Deus lhe mandou. Então é assim, ó, quando Deus fala, você pegará em serpente, não é para comprar seu Porsche Cayman, é para cumprir o ID. O problema é que a gente pensa em milagre e coisas maiores para o nosso cotidiano. Nós não estamos em obediência cumprindo o ID. Então é o seguinte, o que essa palavra está falando? Que quando você for obediente, cumprir o ID, você vai chegar numa ilha como Paulo chegou em Malta, e quando a serpente te picar, quando picou lá no fogo, que ele estava fazendo a fogueirinha, ele vai jogar a serpente de lado e não vai morrer, porque o veneno não está veneno. Então, as obras maiores estão ligadas ao cumprimento do ID em obediência. Então, sabe o que o Rubens faz? Ele lota estádio de futebol com 20 mil pessoas. Começa a pregar a palavra. Por noite, é 20, 30 aleijados, curados, aleijados de nascença. Ele manda de vez em quando filme para mim. A França ficou doente de câncer, ele veio aqui em casa, né? Saiu da onde ele estava, veio aqui para orar, porque ele não sabe quando que Deus vai determinar a cura ou não, mas ele faz o papel dele. Surdo, cego, mudo, mas assim, de nascença, da família toda ajoelhar e começar a chutar. Só que ele não ora por cura. O que Deus faz? Para salvar as vidas, traz a unção do sobrenatural. Então, eu creio, meus irmãos, que a gente não faz obras maiores que Jesus porque a gente não consegue cumprir o ID nem com o vizinho da nossa casa. Porque se precisasse cair um meteoro pela nossa fala para salvar uma família inteira, Deus mandaria um meteoro. Ele não fez isso? Entendeu? Ele fez secar e molhar? Ele não fez queimar e apagar? Então, ainda Deus é o Deus do milagre, mas o milagre dele é para quem está na obediência e cumprindo o que ele mandou. Essa é a minha visão. É o que eu tenho pensado, porque que eu não tenho autoridade ou sobrenatural em Deus. Mas vamos lá. E tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Opa, fundamento. Vamos virar ao contrário? Qual o papel do Filho?
Revelar a natureza gloriosa do Pai. Qual é o papel do Filho? Revelar a natureza gloriosa do Pai. Se meu papel for esse, ele vai fazer o quê? Me dar tudo o que eu pedi, se eu estiver falando em nome dele. Deu para entender? Então você fala assim, mas na Bíblia não está escrito tudo que eu fazer, pedir em nome de Jesus eu vou ganhar? Mas na Bíblia está escrito também que você não recebe porque pede para esbanjar os seus próprios prazeres. Não é isso? Ao mesmo tempo que ele fala, pedi, batei, abri seu gozar. Fala que pediu mal também. Pediu mal porque pede para esbanjar os seus próprios prazeres. E essa passagem, esse versículo, esse dia eu estava conversando com o pastor, surgiu esse pequeno grupo, eu teve dificuldade até para o pessoal falou, mas não fala que é para pedir e receber? E assim, esse pedir, quando fala o teu nome, e aí eu, assim, até como advogado, você fala pedir meu nome, você pensa numa procuração. Como um cliente que eu passo a procuração para mim, eu represento ele dentro de um processo. O que eu pedi, além do que ele tinha interesse, eu respondo isso. Eu tenho uma resposta. Então, quando ele fala assim, ó, tudo que pedir em meu nome é o seguinte, vocês agora têm uma procuração minha. Tudo que vocês pedirem, que eu pediria, ou seja, tudo que eu fosse pedir, vocês pedirem, e aí, o que está além disso, aqui tá que é coisa de vocês, eu não tenho, aí você vai entender, porque lá no começo vai falando, porque eu estou no meu pai, e aí ele vem falando coisas maiores fareis, é o que a gente acontece, esses hoje, coaches, eles falam isso, então vão fazer coisas muito maiores, eu falo, não, coisas maiores que vocês vão fazer, é testificar quem você é, você é do pai também, não fazer coisas para você mesmo, então assim, esse pedir seria essa procuração. Você pedir meu nome, não é falar o meu nome. Então eu chegar lá, foi meu pai que pediu. Exemplo, a gente vê isso no interior, acontecia muito isso. Eu ia no interior, eu ia no mercado lá com 7 anos de idade. Eu chegava no mercado lá e comprava o que quisesse. Em nome do meu pai. Se eu chegasse e falasse assim, meu pai pediu para comprar uma cerveja, um cigarro aqui. Ele vai falar assim, seu pai? Não sou autorizado, não vende um cigarro, não. Seu pai não espelha seu pai. Olha que exemplo lindo. Seu pai não fuma, como é que você está pedindo aqui no seu pai? Olha que exemplo precioso, hein? Você escutar? Ele ia na venda quando era pequenininho e ele chegava e comprava o que queria porque ele representava o pai dele. Mas se ele chegasse lá e pedisse um cigarro, o cara da venda não dava. Porque sabia que o pai dele não fumava. Olha que coisa bonita. Agora, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos que eu fiz para mim. É o seguinte. E tudo que vocês pedirem, nós acabamos de passar o período maior da petição, não é não? Passagem de ano não é o maior período do ano de petição? Não é? A pergunta é, cada um no seu ritmo, o que vocês pediram para 2023? Como o seu pedido se encaixa na vontade do Pai? Como que Jesus está dentro desse pedido? Ou a vida que ele tem para você, conforme a dele, está dentro desse pedido? E sabe qual é o perigo? A gente descobrir que a gente está pedindo, sabe o quê? Para esbanjar os próprios prazeres. Eu queria ler um negócio com vocês que eu pulei de propósito, mas vou voltar. Mas eu fiz uma coisa muito errada. Eu fechei a janelinha. Vou abrir de novo. Eu vou pegar aqui, ó. Vou tentar pegar por aqui, porque eu sei onde. Mesmo texto de Romanos. Romanos 1. Acho que é o 24. 24. O 25 foi o que eu li, foi isso? Sim. Agora nós vamos ler o 24 para terminar. Você sabe qual é o pior castigo para revelar a ira de Deus para a sua vida? Vocês pensam que é fogo do inferno, não é? Que é o que está naquele vídeo. Eu nunca tinha pensado nisso. E o cara do Jesus Copio foi em cima. A pior coisa que Deus pode deixar, que revela a ira dele, é deixar que a gente alcance o nosso sonho. O desejo do nosso coração. Sabe por quê? Porque nós somos totalmente corruptos desde a nossa origem. Isso é muito triste.
Porque olha o que ele fala no 24. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles. Não é o oposto? Você não acha que quando Deus não se agrada, a única coisa que ele vai fazer é deixar você não ter o que você sonha? Ao contrário. O pior castigo que ele pode dar para você é deixar você alcançar o que você sonha. Porque o seu sonho é corrupto na sua origem. O seu espírito é corrompido. E o seu sonho é fundamentado em coisas do mundo que vão ficar aqui. Então, o maior prêmio que nós podemos ter é que Deus permita que a gente viva os sonhos dele. Aí volta outro exemplo de maternidade e paternidade. Ontem a gente foi vacinar as meninas. Chega lá, a Bia, então, acho que ela é um filho de letra, já até pede para ser vacinada. A Bia chega lá, chora. E não quer, e garra, e quer a mãe, quer o pai. Aí vai para a mãe, que a mãe vai sentar, não quer o pai senta, não quer a mãe. Então, se a gente fosse fazer a vontade dela, ela não tomava vacina. É o dar o sorvete quando a criança está doente. Ela tem consciência, não tem consciência. Alguns filósofos assim, agora a gente nota que é convergido com a vida. É a prisão. Todos os prazeres que ele deseja, a melhor forma de você fazer isso é se perder completamente. Uma prisão sem. Aí a pessoa fala que a liberdade está justamente em não ceder. Mas é uma visão oposta do que a gente pensa. Né? A gente pensa que o Deus, na sua ira, não vai permitir que a gente alcance o nosso sonho. Ao contrário, o pior pesadelo que ele pode deixar é que a gente alcance o nosso sonho. É a morte, né? É a morte, porque o que nós temos que viver são os sonhos de Deus. E aí vem a pergunta. Onde Deus se encaixa nos seus projetos de vida? Você sonha em ter a casa própria? Ótimo. Como a sua casa própria vai servir alguém, não só na construção da sua família, mas no abençoar os seus vizinhos. Se você está sonhando com a casa própria, como você sonha, que não vai cuidar, abençoar, tratar ninguém, Deus pode estar fora desse plano. Isso é com o seu carro, isso é com o seu tempo, isso é com o seu trabalho. Quantas pessoas estão procurando trabalho para pagar as contas? Enquanto que a gente está procurando trabalho para cumprir o ID, para ser missionário. A França teve um revés nessa sexta-feira, né? Um trabalho que ela trabalha há 11 anos. 11 anos. Virou para ela e falou assim, ó, o governo barrou aqui, você não está mais aqui. Aí ela me chamou bem desesperada, triste, falou assim, triste, né, irmão? Ainda está um pouco mais pelo contexto. Eu falei, moça, você não está entendendo. Seu campo missionário mudou. A sua missão era na Praça da Nova Suíça, há 11 anos. Agora, Deus mudou o campo missionário. Está tirando você da África e vai mandar para a Tunísia. Amém, Deus é Deus. Ou você acha que Deus não está vendo essa história de uma pessoa que vive Deus e se entregou? Eu não tenho a mínima dúvida. Eu vivo com ela, eu sei tanto que ela vive Deus, é filha de Deus como eu sou. Então, o não de Deus ou uma porta fechada é uma mudança do campo missionário. O importante é ela entender que é a missão e está tudo certo. Está tudo certo. Fez a parte dela lá, agora vai fazer em outro lugar. Agora, o trabalho, ele não serve quando você é um filho de Deus, não serve para você pagar as contas. Sabe o que é isso? A cerejinha do bolo. Oi? Como estava fazendo entrevista lá para o ia fazer 6 entrevistas. Tudo certo. Estou preparado para esse cara. Vai passar, É isso mesmo. Uma vez que fomos salvos, saímos das trevas para a luz, o que Deus nos usa é como luzeiros, e Ele quer mandar a gente para as trevas. Só que o campo missionário é Ele que determina. Olha, gente, olha o Carlos. Sem campo missionário, foi fazer missão no presídio, hoje faz missão na cabeceira da cama
das pessoas em Goiânia. E é o campo missionário onde Deus colocou ele. É onde colocou a cabeça, viu, irmão? Aí, onde colocou a cabeça para dormir. Viu? É muita E responsabilidade. eu quero dar um testemunho para vocês, que foi o seguinte. Esse testemunho, a gente tem muito, né? Mas esse testemunho é interessante. A Fotosat, minha antiga empresa, comprava os carrinhos para ir para campo. Todos eram padronizados, eram Unos, né? Teve um Uno que eu não sei o que aconteceu, chegou uma época que não tinha mais serviço de campo. Eu comprei ele zero, eu pus ele lá na garagem, era aquele Uno branquinho ele, a gente enchia de etiqueta, ficava guardado na garagem do prédio, lá na cidade empresarial. Aí chegou na época, apareceu um serviço de campo, eu estava quase, a gente só emprestava ele para a igreja, né, amor? Deixa o pessoal contar como foi primeiro. Ah, o macaquinho. Aí, olha o que aconteceu. A gente emprestava esse Uno, eu não sei o que aconteceu, eu comprei ele com a empresa. Ele só andava com o irmão da igreja. Só andava, saía de um, apareceu uma outra demanda, eu emprestava a chave para outra pessoa, emprestava para outra pessoa. De repente, estava com uma irmã, nem lembro quem era, estou tentando lembrar, não lembro. Estava com uma irmã, apareceu um serviço na minha empresa. Eu liguei para a irmã, falei, irmã, é o seguinte, o carro está com você, você está usando, mas eu preciso do carro para um serviço da empresa. Meu funcionário, Camilo, pegou o carro. Ele estava numa linha reta, a 80 por hora, entre Inumas e uma outra cidade, numa pista sem ninguém. O que aconteceu? Ele fala que estourou o pneu. Capotou o carro, mas capotou assim. Eu fui o primeiro a correr lá para socorrer, o SAMU estava demorando. Quando eu chego lá, uma sangueira, que ele bateu a cabeça, tudo. Imagina, o carro totalmente distorcido, roda para um lado, não sei o que lá, acabado. Até ali, o carro só tinha servido no irmãos. Foi a primeira viagem que o carro fez pela empresa. Acabou o carro. O que o Wellington pensou? Bom, Deus me deu um carro para servir. O carro bateu. O carro valia 20. O seguro, graças a Deus, deu perda total, pagou 25 para mim. Eu virei para a França e falei, viagem de férias, 25 mil euros. Sabe o que Deus falou para mim? Você não entendeu. Agora você vai comprar outro, com ar-condicionado, direção e multimídia, só para emprestar para a minha igreja, porque esse aí não era tão confortável. Aí você comprou o que, né? Aí eu comprei um Fiesta argentino, top de linha, nunca serviu minha empresa. Foi o que o João Neto andou, ia passando de mão para mão. Flávio Guará ficou viajando com ele. Oi? É segredo, ninguém está lá, ninguém se Tá bom, vou chamar você. Tá organizado já? Tá, né? Então, meus irmãos. Tá. Ó, preste atenção, meus irmãos. Se vocês sonham em ter conforto e coisas boas, é legítimo. Principalmente para o nosso bem-estar, para a nossa família, eu não vejo nada de errado nisso. Mas se o objetivo é esse, e só esse, dificilmente Deus vai dar isso. Agora, se junto com isso tiver um espírito de servir, de compartilhar, aí Deus vai chegar no sonho que vocês teriam como um reflexo, como algo natural. Porque Deus só serve com excelência. Ele não serve meia sola. Quem serve meia sola é a gente. E o que você vê na igreja? O irmão precisando do carro, o outro fala assim, não, o carro é coisa pessoal. Eu não dou a chave para ninguém, igual a roupa índia. O irmão precisando de uma casa para morar, fala, não, minha casa já está muito cheia, não cabe um colchão aqui não. Não é isso? A gente vive fechado no nosso próprio mundinho e depois não descobre por que Deus não fez o mundinho melhorar ou crescer. É porque a sua visão está para o seu nível. Né? A nossa visão fica para o nosso nível. Amém? Amém. Agora eu vou chamar, posso chamar a Cléo e as crianças aqui na frente? Elas têm algo para dizer para nós. Vai lá. Contei com a ajuda de 4, não. Mas as outras crianças vão me ajudar explicando, né? Vão ficar na ordem. Raquel, Matheus, Cléo. Aqui. E era a outra, não pode saber.
Todos de todos. O coração vai até quase no chão. Deixa eu dar um nome aqui. A pessoinha pequenininha. Aí, bem, né? Nós estudamos nós fizemos um curso, passamos por todas as árvores. Vocês lembram que frutas que nós conseguimos ver? Quem lembra aí? Maçã, amora, graviola, o que mais? Goiaba, limão, pé de caju, tem muita coisa para fazer. Quase a cara, mamão, muita. E eu pedi para que elas observassem não só os frutos, mas que olhassem o chão, o sol, né? Para ter frutos frutíferos. Antes disso, a gente fez todo um suspense para falar que palavra que era que nós íamos estudar. E nós estudamos a parábola do semeador. Antes disso, nós falamos o que é parábola? É história, né? Uma história que Jesus contava para as pessoas, né? Trazer isso. Então, nessa parábola, qual foi o primeiro terreno, Raquel? Tira a máscarazinha, por aqui. A semente caiu aonde? No caminho, né? E a terra do caminho, ela é compactada. A gente passou por um caminho, nenhuma árvore frutífera, né? A gente percebeu que no caminho os pássaros podem vir e comer. Não tem como dar outros. O segundo caminho, onde as sementes caíram, foi aonde, Maite? Pedras, né? E o que aconteceu com a árvore? Porque não tinha raiz, não, a planta não desenvolveu. E ela secou. Cléo, qual foi o próximo caminho que caiu? Os espinhos. E o que aconteceu com essa plantinha nos espinhos? E a última que está ali escondendo? Qual é o solo, Bia? Qual é o solo? O solo é bom, faz assim, ó. E a plantinha cresceu e ela deu? E come os frutinhos. A gente encontrou um bichinho. A gente achou qual animal que também come o frutinho que nós achamos no convite? Um macaquinho, né? Então, nós aprendemos muito nessa manhã. E eu finalizei a palavra falando para ela qual é o tipo de coração que a gente quer ter. Hein, irmão? Fica lá para ver seu coração. Um coração, né, seguro, um solo onde ter. Eu perguntei para as crianças o que é um coração. O que Jesus quis dizer com isso? Onde a gente vai, a gente está bons frutos. Os nossos amigos, na escola, os bons frutos, eles são vistos no nosso coração como um solo bom, né? Um solo fértil. Que lindo. Dá o coração para ti. Muito bem. Obrigada. A gente já vai vendo quem é da frente, né? Quem é do louvor, do Ministério de Dança, do Ministério de Música. Graças a Deus. Vamos estar orando então para finalizar, meus irmãos. Deus, obrigado pela riqueza que temos e muitas vezes não enxergamos. A possibilidade de estarmos juntos, a sua palavra tão preciosa, com tanto ensinamento para os nossos corações. Que riqueza, Deus, poder estar em família, orientados pelo Senhor, escutando sua voz, pensando sobre tudo que nos rodeia, sobre o nosso cotidiano, Deus. Nos ajuda, tem misericórdia de nós, nos torna obedientes ao Senhor, ao que o Senhor diz, e que a gente, como falamos e vimos aqui, que a gente esteja cheio do Senhor para falar do Senhor e para viver como o Senhor deseja que vivamos. Te agradeço pela riqueza também em relação a essas crianças, pela palavra que receberam no coração, que essa semente lançada gere frutos para a eternidade. Deus, obrigado, porque o Senhor é um Pai
amoroso que tem cuidado de nós. E o amor do Senhor, que o sacrifício e a graça de Jesus, a consolação, a presença, o ensinamento do seu Espírito esteja comigo, conosco, com cada um de nós, aqui no Brasil, na terra, agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos. Boa semana. Deus abençoe. Pois estamos aí. Deixa eu desligar ali que está gravando.